E então a escolha muda de ótica, muda de local, de jeito, de tempo, de elemento. Né? O que você escolhe? Você não escolhe mais entre uma coisa ou outra depois da fronteira. Né? A coisa boa que está lá me esperando atrás da fronteira ou a coisa má que está lá que me gera esse temor ou essa ameaça atrás da fronteira. A coisa boa, na verdade, está em qualquer coisa que eu encontre atrás da fronteira, em qualquer coisa, mesmo a pior delas, desde que eu apreenda o necessário até na pior delas. Aí, na medida que eu apreendo o necessário, eu transmuto. Mas aí na fronteira se dissolve. Oi? Ou é afirmativo assim, desse jeito. Justo. A fronteira faz com que haja uma composição e não mais uma separação. Claro. É isso aí. Nesse sentido, ela se dissolve. Então, na medida que há uma composição, há também uma dobra daquilo que era estrangeiro, daquilo que era inimigo, em aliado. Claro. Ô Luiz, então você acha que a grande história é a gente pegar e dissolver a fronteira no comum, transformar sempre o medo do ir além, ou a fronteira é necessária? Eu diria que não é dissolver a fronteira, eu diria que é... Transformar ela em comum. Que a fronteira e o comum tem que ser aprendidos como uma coisa só. Ou seja, essa transmutação da fronteira que faz o quê? Com que o amor seja dado à distância e não mais ao próximo. Amor à distância, amor à fronteira. Tudo se passa numa distância necessária, sem o que não haveria a potência imanente que se efetuaria segundo o que ela própria tem de real. Porque senão ela seria esmagada. Né? Ou afrouxada ou esmagada. Então a fronteira é então, um elemento relacional. Oi? A fronteira, então, a gente está transformando num elemento de relação. A fronteira, ela é fruto, ela é a ponta do próprio relacional. Ela é a ponta, ela é o extremo de nós mesmos. Né? Ela é o extremo que ela está entre o dentro e o fora. Aliás, ela é e é ao mesmo tempo o dentro e o fora. Então, o que é a fronteira no fundo? A fronteira é a ponta do acontecimento, né? Enquanto ponta do tempo e ponta do movimento. É o extremo do movimento em nós mesmos. Aqui agora nós temos um extremo do nosso movimento. Aqui agora nós temos um extremo do nosso tempo. Então esse extremo do nosso tempo, né? Agora, e esse extremo do nosso movimento, aqui é o acontecimento que faz o vivo viver. É o que sustenta qualquer vivo. Né? Agora, é o que faz a diferença diferenciar. É o diferenciador da diferença. Então, o diferenciador da diferença é o encontro, é o acontecimento. O acontecimento é o motor, então é ele que quer em mim antes de eu querer. Entendeu? Então, a fronteira é como um gosto. É por isso que daí sim a miscigenação se torna uma afirmação e não uma tolerância. Geralmente se tolera, mas não se afirma, de fato, não se tem o gosto. Então, é uma falsa afirmação, é uma hipocrisia. Era melhor que o ódio fosse então explícito, porque na tolerância tem um ódio por trás. Então, isso eu acho que é essencial ser denunciado mesmo. Um ressentimento. Como na cultura da paz. Você acha que isso acontece em São Paulo também? Ou você coexiste ou você tolera, né? É né? uma cidade com uma diversidade tão grande. Total. Existe tolerância ou existe afirmação? Não, existe muita tolerância. A afirmação só se dá pela carência. A coexistência... então eu preciso de você. Foda-se quem você é. Se você me ajudar aí nesse momento, é o outro que me ajuda. Mas aí é o outro bom. Então não é de fato o outro como uma diferença. É o outro bom. É o outro que me serve, que é útil. Sim, claro. Não então transmuta, o que pode vir assim a como ser mesmo. o boliviano é necessário para o coreano, sei lá. Sim. Qual é essa terceira via, né? Aonde que nesse encontro ele é frutífero? Aonde que ele produz uma terceira via que não é nem o X nem o Y, é o Z. Sim. Esses Zs possíveis. Mas é isso que eu digo. Se você entra no comum, você até sai dessa coisa de terceira via, porque as duas vias anteriores nem existem mais. Elas se dissolvem assim como o sol dissolve à noite. Se atualizam. Não, aquilo se torna uma fumaça, uma ilusão. Aquilo não é real. É real do ponto de vista da vida impotente. A vida impotente é que dicotomiza tudo. Né? Então não há terceira via. A terceira via é do ponto de vista da vida impotente. A vida impotente ainda fica imaginando qual é a terceira via entre isso e aquilo. Não, a vida livre sabe que só tem uma via. Né? E essa via não tem nada a ver com totalização, com totalitarismo, com dogmatismo, com
sectarismo, fanatismo, muitas. porra nenhuma. Por quê? Porque essa única via é a via da afirmação. E a via da afirmação é a via da afirmação imediata de qualquer diferença. Mas ela afirma a Se a multiplicidade. diferença diferencia, mas o que eu acabei de dizer, Basicamente isso. se a afirmação afirma imediatamente a diferença, né? Então, a própria diferença ela é posta imediatamente em condição de afirmação de si mesma. Ou seja, o que uma diferença afirmada faz? Diferencia. Ora, então, se qualquer diferença é afirmada, qualquer diferença diferencia. Se as diferenças diferenciam, só tem multiplicidade. É impossível uma totalização ou uma unificação. Sabe? Então, essa, entre aspas, radicalidade do ser comum ou da fronteira que é aprendida como um sim. Né? Uma afirmação, mas esse sim não vem de uma consciência, não vem de uma declaração de intenções. Não adianta dizer viva a multiplicidade, viva a ecologia, viva o meio ambiente, viva a reciclagem do lixo, viva não sei o quê. Né? Porque na verdade não se faz isso na vida. Não se sustenta, não tem corpo e não tem desejo para isso. Tá? Então, a lição de casa, né? Ela é essencial, a gente tem que fazer lição de casa, não é pôr a mão na consciência, porque a consciência não tem nada a ver com isso, a consciência é sempre retardada, ela sempre chega depois. Né? Mas é uma questão de presença, né? De escuta, existe toque, 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 tem alguém aqui, né? Sabe? É chamar o que tem em você, né? Se você de fato é presente, trazer essa honestidade, que é a única honestidade, não tem outra. Não adianta, é impossível você ser honesto com o outro. Com o outro você sempre vai ser desonesto, se o outro esperar algo de você. Né? Agora, se você se apresenta, né? Se você se apresenta naquilo que te atravessa de imediato, o que nos atravessa de imediato? É o movimento que sustenta o nosso corpo, é o tempo que sustenta o nosso pensamento. Então, essa presença do imediato, ela só se dá na distância. Na distância. Então, o imediato não é o instantâneo, não é o que se confunde. O imediato é uma distância. Ele é uma espessura. Então, a fronteira se constitui nessa distância. Se a fronteira se constitui nessa distância, necessariamente a mistura é o que há de alimento mais próprio para uma pureza de outra natureza, uma pureza na imanência. Ou seja, quanto mais você se mistura, mais puro e potente você fica. É justo o contrário. Então, ao invés de você dizer assim, eu quero ficar puro e eu não quero me misturar, né? É ao contrário. É por isso que as visões dicotômicas de identidade, de movimento, são extremamente reacionárias. São tão reacionárias quanto o poder branco que Claro. Não adianta dizer, dá o poder para o negro porque o poder era do branco. Dá o poder para a mulher porque o poder era do homem. Tem que se desconstruir e destruir o poder. E não distribuir poder. É o contrário. Porque o poder sempre precisa da impotência. Então, é necessário reconquistar a potência, porque o potente jamais busca o poder. Isso. É só o impotente que busca o poder. Então, buscar a identidade do movimento é o movimento do ponto de vista da sua impotência, do seu ressentimento. Né? Então, está cheio disso atravessando as esquerdas e mesmo as ONGs, mesmo, sabe, esse terceiro setor que se diz politicamente correto, os ecologistas que querem engessar a natureza. Enfim, tem um monte de mitos assim nessas Agora, então essa fronteira é uma excitante, né? A vezes a gente pensa como a gente manifesta isso na dimensão estética, na dimensão... Sim, boa, Pronto, Léo, é isso. Excitante é uma coisa essencial. Isso para dizer o mínimo, né? Esse excitante ele pode ser provocador, né? E pode ser a porta para um presente, né? Para uma generosidade, para uma conquista que pode me ameaçar por ser tão generosa até. Ela pode até me sufocar. Então eu tenho que ser capaz de me relacionar com essa generosidade, eu tenho que preparar o meu corpo, eu tenho que preparar o encontro. O encontro não se faz de qualquer maneira. É por isso que as zonas urbanas são tão mortificadoras, porque elas põem a vida nua de qualquer maneira, esmagando já a sua própria espessura, sem preparação para um encontro que fulmina, estrangula, mata. Exatamente. Então, o espaço urbano é uma máquina de morte, não uma máquina de vida.